Bom dia. Eu sei que a conversa está boa, a gente estava com saudade de se reencontrar, mas a gente já quer seguir aqui com a programação, para a gente não atrasar, conseguir manter toda a programação, que é bem extensa, a gente tem muitas conversas para serem feitas até o final do dia. Então, bom, primeiro, me apresentar de novo, eu sou a Tatiana Click, sou diretora do Porvir e sou diretora da GEDUCA também. prazer enorme estar aqui e poder conversar hoje com vocês. Eu vou chamar agora os colegas jornalistas que vão compor essa segunda mesa do Congresso. Primeiro, o Breno Pires, ele é repórter da Piauí, ex-Estadão, e onde ele revelou o esquema de orçamento secreto e o escândalo do gabinete paralelo dos pastores. Bom dia, onde você quiser. Vou chamar também a Paula Ferreira, ela é repórter do jornal O Globo há 8 anos e acompanha a cobertura política e de educação em Brasília desde 2019. Bom dia. E o Paulo Saldanha, que é repórter de educação da Folha de São Paulo desde 2016. O Paulo atua na sucursal de Brasília do jornal desde o início do governo Jair Bolsonaro. E ele também é diretor e cofundador da GEDUCA. Bom dia. Vou dar um recado aqui. Eu vai começar o debate por aqui, mas quem quiser enviar perguntas serão muito bem-vindas. Elas podem ser enviadas ao longo do debate por meio do chat da plataforma de transmissão, para quem está no online. E para quem está aqui, tem o QR Code. O Paulo faz aqui a tradução simultânea, né? Atrás do crachá, e é só mandar as perguntas por ali, tá bom? Bom, essa segunda mesa aqui, deixa eu pegar minha cola. Desde o dia 21 de março, minha vida sofreu uma grande transformação. A partir de notícias veiculadas na mídia, foram levantadas suspeitas acerca da conduta de pessoas que possuíam proximidade com o ministro da Educação. Esse texto é assim que começa a carta de demissão, entregue ao presidente Jair Bolsonaro, no dia 28 de março, pelo então ministro Milton Ribeiro. Ele não foi o primeiro ministro do governo Jair Bolsonaro. Outros ministros passaram pela pasta, começando por Ricardo Vélez, passando por Abraham Weintraub e Carlos Decotelli, que nem chegou a assumir. Mas ele foi o primeiro ministro que foi derrubado, podemos dizer, por denúncias da imprensa. E por uma denúncia que revelou a atuação de 2 pastores que atuavam como lobistas no Ministério da Educação, que pediam propinas a prefeitos para liberar recursos. E aqui, ao meu lado, estão colegas jornalistas que fizeram esse trabalho. Alguns dos jornalistas que atuaram nessa cobertura, que fizeram essas denúncias, que culminaram na demissão do ministro e, posteriormente, até na prisão do ministro. Então, bom dia, é sobre isso que a gente vai conversar, né? Só retomando um pouco o papel dos 3 jornalistas que estão aqui conosco, para quem não lembra, a primeira reportagem que revelou esse esquema foi publicada pelo jornal Estadão, e o Breno, aqui ao meu lado, é um dos autores dessa reportagem. Ela trazia esse primeiro panorama, né, se chamava Gabinete Paralelo de Pastores Controla Agenda e Verba do Ministério da Educação. E trouxe essas informações que mostravam como que esses 2 pastores atuavam informalmente no Ministério da Educação. No dia 18 de março. Alguns dias depois, no dia 21 de 3, vem um áudio bombástico, revelado pela Folha de São Paulo, o jornalista Paulo Saldanha, que está aqui com a gente, responsável pela divulgação deste áudio, em que o próprio ministro dizia que deveria priorizar, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, as prefeituras que tinham negociado com os pastores. A Paula trouxe ainda fez uma outra reportagem que foi publicada no dia 23 de março, em que ela mostrava, ela falou com os prefeitos e mostrava quais eram esses pedidos de propina, inclusive
que eles pediam bíblias, né? A reportagem trazia que até bíblias eram pedidos como propina para liberar essas verbas. Agora a gente quer ouvir desses jornalistas como que eles chegaram nessas informações, né? Esse é um congresso de jornalistas e a gente está muito curioso, a gente quer saber como que essa cobertura, que foi muito importante nesse ano, e que é importante, inclusive, nas discussões sobre orçamento, que estiveram muito presentes nessa primeira mesa que a gente acabou de ouvir, né? Como que ela influenciou e o que vem acontecendo no governo, a discussão eleitoral e o que vem pela frente. Então, começando pelo Breno, que esteve, né, que é autor dessa primeira reportagem que trouxe essa denúncia à tona. A gente quer saber como é que você chegou nessa informação, como é que você fez essa investigação, qual foi o caminho percorrido até que essa reportagem fosse publicada no jornal e que todos nós ficamos sabendo desse esquema. Bom dia a todos. Obrigado, Tatiana, obrigado a todos da organização do GEDUCA pelo convite e enfim, espero que todo mundo aproveite bastante. Parabéns também para o pessoal pelo trabalho feito, para a Paula, para o Paulo. Esse trabalho de fiscalização do poder público federal, né, que muitos repórteres fazem em Brasília, né? No meu caso, eu não sou setorista da educação, mas eu estava vendo a apuração sobre o caminho do dinheiro, né, de onde estava sendo utilizado esses repasses das emendas parlamentares na área da educação, e, enfim, buscando identificar os problemas de gestão que a gente tinha ouvido falar de bastidores e tal. A existência desse gabinete paralelo foi uma informação que surgiu, portanto, no meio de uma apuração sobre uma outra matéria que terminou saindo posteriormente, que era sobre o que a gente veio a chamar de escolas fake, que era a criação pelo governo federal de uma série de novos termos de compromisso para a construção de escolas e creches sem que houvesse dotação orçamentária suficiente para isso. Então, tipo, uma escola de 5, 8 milhões, e o governo estava liberando 30 mil apenas como empenho inicial. A ideia era uma espécie de pedalada que viria a permitir que um político, um deputado, vá anunciar na sua base eleitoral, que é o que a gente está vendo, né, a utilização do orçamento para fazer propaganda eleitoral. E nesse curso dessa apuração, que eu acho que também é um tema super importante, chegaram até mim os relatos da existência de um grupo de pastores que estava fazendo essa intermediação, das agendas do próprio ministro Milton Ribeiro, e, além disso, decidindo também onde que o dinheiro ia ser levado, organizando eventos. E isso foi num período ali por volta de fevereiro, março, em que decidi mergulhar então nesse tema, porque havia inclusive relatos de possibilidade de pedidos espúrios ali, né, enfim, de corrupção, como depois ficou mais palpável, né, quando as reportagens foram publicadas. Mas a anomalia ali da existência desse gabinete paralelo, em que não tem critérios técnicos, botar a religião ali como critério para a destinação de quem vai receber. E também a gente não sabe como que, até hoje ainda precisa ser mais esclarecido, como que o presidente Bolsonaro tem responsabilidade nisso, né? Porque foi ele quem abriu as portas para os pastores entrarem nos ministérios. Mas o que eu queria dizer é que, a partir desse momento em que se identificou a existência dessa uma relação um pouco conflituosa ali, que precisava ser investigada, já havia farto material nas redes sociais que mostravam essa proximidade dos pastores com o ministro, que mostravam que eles falavam como se fossem membros do ministério, como se fossem, de fato, secretários de políticas públicas dentro do Ministério da Educação, eventos que foram realizados, acho que foram mais de 10 eventos, né? Uma espécie de caravana itinerante. Né? Você chegou aí em algum desses eventos? Não, a gente não conseguiu, porque eles foram concentrados no ano de 2021, mas a documentação era muito farta e as agendas públicas também dos pastores no MEC também traziam um bastante grau de evidência de que, de fato, eles estavam controlando ali parte do dinheiro e da agenda e tudo. Então, essa primeira matéria do dia 18 de março no Estadão, que foi quem revelou esse gabinete paralelo, trouxe esses detalhes, mas já estava numa corrida ali também de buscar encontrar os elementos mais palpáveis da corrupção.
como depois um prefeito veio admitir, para uma entrevista que foi feita para mim e para outros colegas no Estadão, que um pastor pediu barra de ouro, porque a cidade dele, lá no interior do Maranhão, chamada Luiz Domingues, é uma região que tem mineração. Falou, já que você é da área da mineração aí, sua prefeitura, então você 1 quilo de ouro aqui só para dar entrada na demanda, ou seja, até para cadastrar um pedido de construção de uma creche ou de uma escola, você tinha que pagar isso. E, enfim, depois, imagino que ia ter que ter novas rodadas de pedidos para quando o dinheiro fosse efetivamente liberado. Mas, enfim, acho que inicialmente é isso. Maravilha. Bom, vou pular a Paula e vou chamar o Paulo, porque um momento muito importante dessa cobertura, né? Eu acho que o Estadão trouxe essa primeira, né? A gente ficou sabendo do esquema, da presença dos pastores, dessas negociações, mas ainda o governo ainda, né, negando e tal. Quando você trouxe o áudio em que o próprio ministro admitia que estava dando atenção a essas prefeituras e ainda citando o presidente Jair Bolsonaro. Então, foi um momento muito importante, né, e que materializou tudo que a gente já estava tomando conhecimento. A gente quer saber da onde veio esse áudio, né, e assim, o Breno contou aqui que ele estava fazendo outras apurações e se deparou com essas informações. Você também já tinha essas informações quando o Breno trouxe à tona? Você já tinha esse áudio? Como foi isso? Assim, qual foi que acabou sendo uma cobertura conjunta, né? Que vocês fizeram conjuntamente, mas qual foi o desenrolar ali para chegar e para divulgar esse áudio? Primeiro, bom dia a todos. Obrigado, Tati. Muito bom estar aqui com o Breno, com a Paula, que são, além de colegas de trabalho, grandes amigos. A gente está sempre junto lá em Brasília. E é muito prazer, muito bom estar de volta num congresso da GEDUCA presencial. É muito legal, emocionante. Obrigado a todos. Primeiro, acho que bom pontuar isso que você comentou, Tati, que essa foi uma cobertura... As coberturas de investigação, elas muitas vezes vão a reboque dos investigadores oficiais, né? Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas. E essa é uma cobertura que os tribunais de conta, Polícia Federal, Ministério Público, aqui foram atrás das evidências jornalísticas que, em relação a esses casos de corrupção, a todos esses indícios, né? Então, acho que é um caso muito singular de que, de fato, a imprensa fez um trabalho muito bom em relação a descobrir coisas que depois os investigadores foram conectando, pessoas que apareceram e depois viraram prova. E eu acho que é também muito importante em que, quando só um veículo publica uma coisa sozinho, realmente é mais difícil. É difícil atribuir, muitas vezes, a queda de um ministro ou a demissão de um servidor, a prisão de alguém, a uma matéria jornalística específica, mas é muito fácil de ver que o desenrolar dessa história foi resultado, de fato, da cobertura de muita gente. Não só nós três que estamos aqui, não só Estadão, Globo e Folha, mas muitos veículos que entraram na cobertura fizeram um papel preponderante para isso, né? Eu cubro educação em Brasília, então eu já tinha... curioso, o Milton Ribeiro chega no MEC por ser um pastor, né? Então, ele não tinha nenhuma experiência prévia em políticas públicas. Então, a primeira vez que eu ouvi que tinha um pastor junto com ele ali, eu achei, um pastor, né? O cara é pastor, está andando com outros pastores, fazendo uma agenda religiosa. Isso ainda antes, em 2021. Depois é que a história começa a ir por fontes, pessoas que trabalham em prefeituras, começa a ficar muito claro, inclusive até pessoas da própria Undime, né, que trabalham ali junto ao governo, né, representam os secretários municipais de educação, também muito preocupados pela postura, não dos pastores, porque eles não tinham também esse conhecimento dos pastores, mas pela postura do FNDE em relação à distribuição de transferências por critérios políticos, né? Então, já havia uma preocupação ali, e aí, no começo do ano, começa a ficar mais claro essa relação com os pastores, e eu também fiz um caminho muito parecido com o Breno, de investigar como estavam sendo feitas essa explosão de empenhos, né, no FNDE, enfim, sem critérios técnicos e saindo um monte de empenho para um monte de prefeitura, que você somava lá
o total de obras era impossível, não tinha orçamento para fazer aquilo. Então, essa investigação vai vindo ao mesmo tempo, e até o momento em que a gente consegue saber que esses pastores se encontravam em um hotel, que era meio que um quartel-general ali, né, um QG dessas negociações com os prefeitos. Quando a gente começou a fazer essas, e aí também fui investigando rede social, a gente começou a montar esse quebra-cabeça, a gente se deparou com aquele momento que é sempre, para o jornalista, eu acho que para um repórter é sempre onde a gente tem que buscar. Então a gente falou, puxa, vamos tentar fazer do melhor jeito, assim, né? Vamos tentar fazer uma coisa grandiosa de pegar esses pastores, de fato, nesse hotel, negociando com essas pessoas, ter essa prova dessa negociação, porque até o momento a gente não tinha como saber exatamente qual empenho específico era relacionado a essa negociação. Então, isso era uma preocupação grande que a gente queria. A gente tinha já essa ideia de uns pastores comandando a agenda, mas a gente queria colocar, enfim, montar essa história de um jeito maior. Nesse meio tempo da apuração, eu consegui esse áudio, mas até para a própria fonte não tinha me autorizado a publicar por conta da proximidade, né? Foi uma reunião em 2000, eu não posso dizer quando foi a reunião, para não expor essa fonte e nem quem estava nessa reunião, mas foi uma reunião dentro do MEC, e a fonte não queria, obviamente, que esse áudio saísse tão em breve. Na verdade, eu estava conversando com essa fonte, ela começou a me relatar, meio ao vivo, assim, eu estou aqui, os pastores estão aqui, rolou essa conversa. Eu falei, não, sério, aí eu perguntei assim, meio de, mas você gravou? Aí a pessoa, gravei. Eu falei, gente, então me manda, né? Eu falei, você me mandaria esse áudio, né? Mando. Aí eu recebi, e aí já ouvi na hora, né? Eu falei, gente, complicou aqui o negócio. Mas a gente sabia que era uma negociação difícil, né? Porque mandou ao mesmo tempo, e a relação com fonte é uma relação de confiança, né? Ainda mais num caso de uma gravação que tem todas, né, pode ter uma questão, inclusive, de responsabilização dessa pessoa. Então, existiu essa preocupação de ter um tempo para dar esse áudio. Eu estava numa outra reportagem, na verdade, na gravação de um doc que a gente fez, quando sexta-feira a gente estava já totalmente preparado, inclusive para se hospedar no hotel, consegui pegar esse momento, e aí a minha chefe mandou a mensagem, eu estava desde cedinho assim nesse lugar, ela mandou a reportagem do Estadão. Eu falei, não acredito, esse Breno. Fiquei, obviamente, muito chateado de ter perdido esse furo, porque a gente estava, de fato, com muita coisa já na mão, né? E aí, a partir disso, também na verdade, foi bom, porque eu voltei à fonte e falei, olha, assim, a gente tem que agora revelar isso, né? Então, o Estadão deu na sexta, a gente passou o final de semana, por acaso estava de plantão também, então passei o final de semana aprofundando a cobertura, falando com alguns prefeitos também, enfim, buscando mais informações para ver como que a gente ia fechar isso. E aí a gente publica na segunda noite esse áudio, e no jornal, né, que é dia 21, que é essa data que o ministro comenta quando pediu a demissão, e no impresso no dia seguinte, né? E aí, enfim, é um áudio muito importante. Eu acho difícil ter, acho que, reportagens em que você tem um áudio que o próprio ministro fala de uma relação espúria e liga ao presidente da República, né? E depois a gente consegue entender, pelas agendas também da presidência, que os pastores, a conexão inicial era com o Palácio do Planalto, né? As primeiras agendas que os pastores aparecem em fotos com alguém do governo é com o Bolsonaro. Isso lá em 2019. Então, eles fazem... E aí, depois das agendas, você vê que eles fizeram, sei lá, 45 entradas no Palácio do Planalto de 2019 a 2020. Quando o Milton Ribeiro chega, essas agendas começam a diminuir no Palácio do Planalto e aumentam, e aí vira uma zona, né? Assim, eles se reúnem sempre, se encontravam na casa do ministro, enfim, aí a relação fica muito mais próxima. Assim. Obrigada, Paulo. Bom, já que essa é uma mesa de bastidores, eu vou também contar um pouquinho de bastidor da mesa. Essa mesa surgiu, né? A gente combinou essa mesa no dia que a gente foi eleito, né? Da eleição da diretoria. E aí teve uma longa discussão da Renata com o Paulo sobre quem tinha derrubado o ministro, né? A Renata do Estadão, ministra da Folha, e a Renata... A Renata, enfim, Paulo da considerou meu trabalho. Eu tenho que arranjar um outro áudio para me respeitar. E
E acho que o Paulo já respondeu uma pergunta, porque a Renata, né, me instruiu fortemente que você tem que perguntar isso para eles. Quem furou, quem derrubou, né? Acho que o Paulo já falou no início da fala dele sobre essa questão do trabalho conjunto, mas queria só rapidinho pedir para o Breno também comentar essa questão do trabalho, né, do furo, do trabalho colaborativo, enfim, quem derrubou? Foi o Estadão? Foi a Folha? Vocês derrubaram juntos? Como é que foi isso? Uma votação. Essa pergunta pode parecer difícil, mas é a mais fácil de todas, né? Assim, é o jornalismo profissional, é isso. É o trabalho que são pessoas que fazem, são veículos que publicam, mas é o jornalismo profissional. Não foi o Ministério Público Federal, não foi a Polícia Federal, foi a imprensa, né? Como uma instituição em sentido amplo, né? Da sociedade que fez, e também com as matérias também do Globo, enfim, vários veículos. As emissoras de televisão também entraram no caso, né? Esse caso eu acho que é um caso legal, é emblemático por isso, porque eu acho que a gente vive numa era de muita fragmentação também das coberturas. Eu acho que os veículos muitas vezes cada um puxa o seu fio de cobertura e vai seguindo e não dialoga com os furos dos outros jornais, das outras redações, enfim. Então, foi uma feliz oportunidade em que duas apurações sobre temas correlatos, né, se juntaram com conteúdos super importantes inicialmente, né, do Estadão e da Folha, e, enfim, acho que resultaram nesse trabalho bem legal. A Paula também pode falar da matéria que ela fez lá da Bíblia também, né? Tá deixando essa deixa. Tá bom, isso, não, agora eu ia passar aqui a palavra para a Paula, mas vou aproveitar, né, porque você entrou um pouquinho depois, enfim, então, como é que foi também esse caminho, né, de você entrar na cobertura, quando já tinha essas informações importantes sendo reveladas, e aí você teve acesso, você conseguiu conversar com os prefeitos, que foram contando também como que eles estavam sendo abordados e tal. Isso facilitou você conseguir chegar nos prefeitos? Eles iam falar? Como que foi esse caminho também? Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui meus colegas, que eu sou super fã dos dois. Somos amigos, né, lá em Brasília e tal. Como eu sou aqui a terceira via, né, acho que eu posso dar o voto de Minerva sobre quem foi, se foi da Folha, se foi do Estadão. Eu acho que, assim, como os colegas falaram, foi uma cobertura coletiva, né, que começou com o Breno revelando o esquema, mas na minha opinião, eu acho que o áudio ele elevou esse escândalo a um outro patamar, que fez com que toda a imprensa se mobilizasse em torno disso. E aí, sim, foi um trabalho coletivo, né? Depois o Breno deu outras matérias, revelando outros aspectos dessa cobertura, e o Paulo também, aí a gente também entrou. Então, assim, tem o marco temporal, né, que é de o Estadão revelando esse esquema, como é que mais um gabinete paralelo, né? Porque a Renata, ela disse no começo, se a pessoa que cobre saúde trabalhou muito, a pessoa que cobre educação foi a segunda. Imagine eu que cubro saúde e educação, já estou assim, chegar ao fim do ano já está bom. Então, esse trabalho, né, de apuração e ver que mais um gabinete paralelo no governo, porque na saúde a gente viu durante a CPI, né, o gabinete paralelo dentro do Ministério da Saúde, com uma atuação muito problemática. E aí, qual não foi nossa surpresa quando a gente viu que no MEC acontecia a mesma coisa? E uma espécie de uma morte anunciada, né, porque o MEC, desde o início, já na campanha, a gente vê uma sede desses grupos, né, pelo MEC, por ser um ministério que, de certa forma, tem uma interseção ali na agenda cultural, da guerra cultural, que esse governo sempre trouxe, né, como uma prioridade. Mas a gente não pensava que fosse unir a corrupção, né, e a questão cultural, né, da agenda ideológica do governo, e misturar tanto essas coisas no Estado. E aí, falando um pouco mais da cobertura, né, em junho, eu acho, do ano passado, eu fiz um perfil do Milton Ribeiro. E aí, durante esse perfil, que eu fiquei apurando por um tempo, eu reparei que nas agendas dele havia muita agenda com nome Alinhamento Político, da qual participavam pastores, que eu não sabia quem eram, e deputados também da bancada evangélica, pessoas relacionadas, né, à religião.
E aí eu achei aquilo muito estranho, comecei a tentar descobrir o que era tratado naquelas agendas e tal. Mas, assim, aí publicamos o perfil, dando destaque para isso, de que ele se reunia muito com lideranças evangélicas e priorizava, de certa forma, uma agenda voltada para isso, mas ainda não tinha esbarrado nessa questão do escândalo, né? E aí, em setembro do ano passado, começou também, chegou até gente que havia atuação de pastores e tal, mas não se sabia como ainda, estava uma coisa muito incipiente. Como a gente circula muito lá em Brasília, essas coisas começam a chegar. Ontem a gente estava até conversando que para você sair da fofoca que você ouve em Brasília para publicar uma matéria, né, é um caminho enorme. Então, assim, ficou aquilo no ar, a gente Tem tentou... muitos escândalos jamais publicados, né? Trazer a materialidade... Exatamente. E aí a gente... Nem sempre tem um áudio, assim, né, Pois do é, ministro. pois é. Nem sempre tem uma fonte ligada que vou gravar isso, passar para o Paulo. Mas, então, a gente sabia, mas não tinha o batom na cueca, né? Era aquela coisa do rumor, será que é, será que não é? E aí o tempo passou, né? Aí chega em março, o Breno solta essa bomba, né? Aí fica aquela coisa, né? Ai, meu Deus, poxa, e tinha mesmo batom na cueca, olha aí, eu que não achei. Mas que bom que o Breno achou. E aí, quando começa, né, o Breno dá a primeira matéria, e aquilo já foi um grande escândalo, e depois o Paulo vem e dá o áudio, e aí a gente, vamos ter que entrar com força total. Fizemos uma força-tarefa na redação do Globo, outros colegas se envolveram também nessa cobertura, e aí quando você entra... um pouco depois, né? Aí, meu filho, você tem que gastar sola de sapato. Aí não é só talento, não. É esforço, é sorte, né? E aí eu acho que eu liguei, assim, para uns 30 prefeitos. A gente ligou para muita gente. E aí, lá pelas tantas, depois de ligar para 30 prefeitos, a gente chega no prefeito que fala, realmente. Eles pediram, sim, inclusive pediram para comprar umas bíblias para ajudar na construção da igreja. Aí, gente, oi? Quê? Pode falar de novo, por favor? Aí, assim, porque você até se assusta, né, com a naturalidade que isso é dito. Porque com essa naturalidade que os prefeitos falavam, você percebe que era uma coisa natural no MEC. Essa negociação era uma coisa corriqueira para esses pastores. Eles não tinham pudor, né, olha só, estou pedindo propina em Bíblia, que se misturou muito essa questão da religião, né? E aí esse prefeito, primeiro foi um prefeito de Bonfinópolis, que é em Goiás, né? Que falou para a gente que, de fato, um dos pastores, o Arilton, ele tinha pedido, né, como contrapartida para facilitar o acesso a essas verbas do FNDE, que ele ajudasse na obra da igreja, né? Um vocabulário bem eclesiástico mesmo, assim, sabe? E que aí ele, mas como assim ajudar na obra? Ah, não, você compra aqui 1000 Bíblias, esse dinheiro a gente vai reverter para a obra da igreja. Aí o prefeito, mas como assim? Daí ele, não, e tem mais, além dessas 1000 Bíblias que você vai comprar, você pode também depositar agora na minha conta 15 mil reais? E aí esse prefeito percebeu, né, que era ali não era uma caridade, né, que estava rolando ali uma corrupção e tal. E aí ele se retirou, falou que não ia ser assim. E aí depois a gente chegou a outro prefeito que confirmou a história e disse que para ele, não, mas para mim não foi 15 mil, não, pediu 40 mil, dobrou, triplicou. Então, assim... Teve uma outra reportagem que falou em 100 mil, né? Eu acho que conforme eles foram se sentindo confortáveis nessa posição, eles foram avançando o sinal, né, mais e mais. Então, assim, eu gosto de ver como é que foi esse desdobramento, porque foi, no meu caso, foi jornalismo raiz mesmo. Agora você tomou aí esse furo, agora você vai gastar sola de sapato e ligar para todo mundo o dia inteiro. Saiu da investigação para apuração mesmo, né? E aí foi esse outro viés, né, do jornalismo, que também é uma coisa que às vezes a gente fica lá em Brasília muito enclausurado, né, naquelas coisas do poder, a gente se esquece um pouco dessa coisa de gastar sola de sapato, né, de gastar a orelha no telefone
falando com gente que está na ponta, né, com os prefeitos. E aí, para finalizar, eu acho que depois, né, que foi revelado esse escândalo, isso abriu um flanco muito grande de investigação no FNDE. Depois a gente fez reportagens sobre como a direção do FNDE estava priorizando aliados do governo no repasse de verbas e desconsiderando critérios técnicos. A gente fez uma reportagem sobre como as prefeituras do PP, né, que é o partido do Ciro Nogueira, do Lira e tal, estavam sendo beneficiadas com os recursos públicos do FNDE. Então, assim, foi uma coisa que começou com os pastores, mas serviu para fazer uma devassa ali de como é que estava sendo mal usado o recurso do FNDE. Maravilha. Bom, gente, já começaram a chegar perguntas aqui, eu vou encaminhar. Chega duas para o Breno, vou juntar, aí você responde aqui, né? Uma é da Juliana, e ela pergunta quanto tempo durou a apuração desde que você teve a primeira informação do esquema dos pastores até a publicação da reportagem. E o José Brito, ele pergunta, para você que frequenta bastidores de Brasília, o que você procura fazer para compartilhar informações com colegas de outros veículos para acompanhamento de uma reportagem investigativa que pode ganhar relevância nacional? Enfim, vocês são amigos aí de Brasília, tem essa troca, ou como é que é na hora de tentar vendar aí esses rumores que estavam acontecendo? Obrigado pelas perguntas. Acho que o Brito está ali, né? A Juliana eu não localizei. O tempo de apuração, eu diria assim, eu contaria mais em horas do que em dias, assim, porque foram umas 2 semanas ou 3, mas assim, de trabalhar, sei lá, 12 horas por dia, assim, atrás das coisas, atrás também dos prefeitos, atrás das informações. E às vezes, nesse caso, eu tive uma fonte que me deu algumas pistas, e tentar confirmar, checar e fazer tentativa e erro, né? Enfim, foi algo que requeriu muito tempo. Também assistir os vídeos dos pastores, vídeos no encontro que teve lá no sertão da Bahia, outro que teve no interior do Maranhão, na cidade de Centro Novo do Maranhão, do prefeito Júnior Garimpeiro, enfim, e tentar confirmar, e também histórias que a gente não conseguiu confirmar também tem histórias que a gente não conseguiu confirmar, como a de que teria sido entregue um bracelete de ouro lá para o ministro Milton Ribeiro, enfim, né, estou falando assim, né, coisa de bastidores, a gente ouviu muito mais coisa até do que a gente conseguiu cravar. Então, foram muitas horas de trabalho, e na redação do Estadão, né, como repórter do Estadão à época, foi dividida entre 3 repórteres inicialmente, depois um repórter voltou de férias, outro saiu, enfim, então continuou sendo sempre 3 repórteres no caso, e o compartilhamento com veículos de fora, na verdade, não teve, né, assim, quando inicialmente não, principalmente. Podia ter, né? Podia ter dado quando saiu matéria minha, o Saldanha, não sei se o Saldanha mandou alguma mensagem, claro, mandei. Mandou assim, sondar, né? Será que eles têm o áudio? E aí, mas tem uma revelação aqui de bastidor, que acho que a Tatiana já sabe, ela está esperando que eu conte aqui, então vou contar, que é que eu sabia que havia um áudio, alguém tinha um áudio. Então, a gente tinha que conseguir o áudio antes, e tinha que publicar o áudio antes, e tinha que fazer a história, contar a história antes. Então, enfim, o que a gente fez foi mostrar, acho que a primeira reportagem do Estadão, ela mostra claramente que existe um tráfico de influência, né, ali, que é um crime, né, enfim. E o áudio, quando veio depois, deu a materialidade ali de que havia um comando superior para que o tráfico de influência houvesse, né. E aí também, agora puxando a sardinha para o trabalho que eu fiz parte do Estadão, né, eu acho que quem trouxe a materialidade da corrupção foi o Estadão. Eu não tenho dúvida, porque a história da propina em barra de ouro, a Bíblia com a foto do ministro, né, não apenas eram Bíblias compradas, ela estampava o rosto do ministro. Quer corrupção maior do que isso? É um beneficiamento de imagem para um agente público que está imprimindo a Bíblia com dinheiro público, certamente, porque se eram prefeitos que estavam pagando essas Bíblias, não era do bolso deles que eles estavam pagando, eles estavam tirando esse dinheiro de alguma prefeitura, né? A primeira Bíblia que eu tive acesso a 2 Bíblias com fotos do ministro. Uma era de Salinópolis, que é uma cidade do Pará, e tinha lá a foto também do prefeito, né? Então, o esquema é que todo mundo vendia a sua própria imagem, os próprios pastores e tal. Então, foi isso, assim, acho que o compartilhamento entre si não houve, mas talvez algumas fontes
possam ter ajudado a que a coisa circulasse também mais de um veículo, né? Tá bom. Você quer direito de resposta? Eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo Falzetta, que não foi endereçada a ninguém, mas nos veículos que vocês trabalham, os casos de corrupção do governo Bolsonaro estão tendo o mesmo peso, espaço, esforço, suítes, frequência de publicação, investimento em reportagem, do que os casos apurados durante os governos do PT? Não sei se o Paulo quer começar a responder. Eu não sei avaliar, assim, qual é avaliar historicamente, né? O que eu avalio é o meu trabalho. Em relação ao... Tanto quando eu trabalhava no Estadão e quanto desde 2016 na Folha, o empenho é sempre... O espaço que o jornal dá e o empenho de cobertura sempre foi, no meu caso, à altura do tamanho do impacto que aquela reportagem tem. Eu tenho a impressão, e aí é uma impressão, não falo em nome da Folha, de que segue essa linha, assim, né? É muito óbvio que assim, o governo Bolsonaro é um governo de desmonte, né? Assim, não só na educação, é um governo de inflexão, é um governo que tem muitos indícios, muitas provas, né, de um sucateamento das políticas públicas e enfim, não sei nem as palavras de usar, né, as palavras corretas aqui, para não ser... mas essa conexão com o Centrão de um jeito nunca antes visto, né? A questão do orçamento secreto, essa questão, ela é uma novidade, né? Eu acho que, voltando um pouquinho para a questão do MEC, falando um pouco disso, os pastores, é importante lembrar que os pastores, ele é uma parte desse desmando, enfim, de todo esse descontrole dentro do FNDE, né? Eles disputavam espaço, inclusive, com os aliados do Centrão nessa distribuição, né? A gente fez uma matéria que veio a partir também da apuração dos pastores, né, com uma fonte também ali próxima, e a gente começou, que tinha acesso ao sistema interno do MEC, a gente começou a olhar e achou compras de kit de robótica por algumas... Achamos uma prefeitura, vimos a empresa, falamos, mas essa empresa, de onde que é, né? Aí coloquei no Google ali pelo celular, falei, mas eles não vendem, não são de educação. Aí surgiu outras, a gente viu, tinham 7 cidades, todas de Alagoas, todas com contrato com a mesma empresa, que tinham tinha um contato muito forte ali, aliados do Arthur Lira, né, presidente da Câmara e, enfim, parceiro ali do Bolsonaro. Então você vê ali, e eu acho que cito essa reportagem porque é um momento que a gente consegue ver nessa cobertura a transferência de dinheiro, né? Porque na questão dos pastores eram muito empenhos, né? Que é essa primeira fase da execução orçamentária. E nessa questão do kit robótica, se tinha já realmente, naquele primeiro momento, 26 milhões para cidades que tinham problemas muito, muito graves. E aí foi interessante que a gente viu isso na quinta, na sexta-feira, falando um pouco de bastidor, né, que eu acho que é sempre uma coisa que a gente gosta de ouvir, de falar, compartilhar. A gente já na quarta-feira descobri isso, no domingo eu já estava em Alagoas, junto com o Pedro Ladeira, fotógrafo, fotojornalista da Folha, meu parceiro, e a gente já percorreu aí essas 7 cidades para entender ali, né, onde esses kits robóticos estavam chegando, e assim, era realmente 90% de tudo que o MEC tinha gasto no PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, por onde é esse mecanismo, né, que o dinheiro é transferido, tinha sido para esses kits de robótica. Uma secretária falou, que foi o Lira que ajudou, ela falou, mas tenho aqui eu tenho uma assessoria aqui que me ajuda aqui no PAR, e aí me deu o telefone com o nome do vereador, cujo pai é dono da empresa, que é um vereador chama Catunda, é um vereador de Maceió, que é apoiado agora por Lira para ser deputado, e o pai dele é dono dessa empresa, que é uma empresa que vende de papel higiênico a essas empresas de licitação, e vendendo kit de robótica a R$14 mil, né? Então, assim, eu saí falando, já nem lembro qual que foi a pergunta de fato. Tomara que eu tenha respondido aí, Falzetta. A pergunta era sobre se o peso era equilibrado, né, das denúncias de corrupção nos governos do PT. Agora, não sei, vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a isso? Eu acho que eu concordo com o Paulo, eu sinto muito isso também lá no Globo,
que, assim, se você tem uma boa história, que é uma história como essa, que vai impactar enormemente, né, o cenário e tal, você vai ter destaque para ela, assim. Tem essa questão do critério de noticiabilidade, né, nesses casos. Mas o que eu acho interessante, falando especificamente de educação, é que eu acho que o governo Bolsonaro ele elevou o status da educação na cobertura jornalística nacional. Porque, desde a campanha, a gente via que esse ia ser um tema muito sensível nesse governo, por conta das guerras culturais, né? E aí, o grande exemplo disso eu era repórter no Rio de Janeiro, o Paulo era repórter aqui em São Paulo. Eu fui transferida para Brasília e o Paulo também. Então, assim, isso demonstra como o noticiário de educação ascendeu a um outro patamar, né, nesse governo, porque justamente desde o começo a gente percebia o interesse do Bolsonaro e dos aliados dele por essa pauta. Então, assim, isso já acendeu um alerta nas redações e eu sinto que há um espaço e um interesse muito maior neste governo por essa cobertura de educação, justamente pelo risco que esse governo oferece à educação. Então, assim, eu acho que ganhou um espaço mais privilegiado na cobertura jornalística, sem dúvida, nesse governo. Deixa eu só fazer um parênteses, porque eu acho que tem um exemplo interessante, porque às vezes a cobertura, o espaço que a cobertura tem, depende de outras coisas, né? Não só de um posicionamento do jornal em relação a isso. Essas matérias que a gente comentou aqui, pelo menos as minhas, foram manchetes do jornal, foram o maior destaque que era possível. Investimento de viagem, investimento, fiquei lá. Eu não fiquei com uma equipe trabalhando, fiquei praticamente sozinho fazendo isso, mas fiquei praticamente dedicado a isso. Quando eu estava no Estadão, há uns anos atrás, a gente deu uma matéria que ficou conhecida como Farra do FIES. A gente ficou chateadíssimo na época, porque saiu no Carnaval. É uma matéria que a gente tinha uma investigação de meses. Saiu no Carnaval e perdeu a manchete para um atentado na Dinamarca, que morreu uma pessoa. Então, assim, eu não sei qual foi o motivo daquilo, né? E era no governo do PT, o Estadão, obviamente, é muito crítico ao governo. Então, o espaço, às vezes, ele depende de outros fatores, né? Nesse momento, depois a matéria acabou tendo uma grande repercussão, e aí só depois que ganhou mais espaço. No dia que saiu no Carnaval, em que estava todo mundo viajando. Sobre esse tema, eu acho importante ressaltar o papel do jornalismo de fazer investigações próprias, né? Eu acho que tem havido, sim, eu acho que peso e espaço para investigações próprias no período do governo Bolsonaro. Também havia antes, mas eu acho que agora tem um diferencial, que é a importância que o jornalismo adquire depois de um contexto de Lava Jato, em que havia muito do ofício jornalístico era de lei traduzir papel do Ministério Público e da Polícia Federal. E eu acredito que o jornalismo resgata a sua missão mais nobre, que é de revelar aquilo que não se conhece, né? Aquilo que o poder quer esconder. E óbvio que os filtros de apuração e publicação são próprios da imprensa, né? E cada veículo vai ter o seu, mas eu acho que sim, tem havido. Acho que as redações em Brasília, né? O Estadão tem sido muito assertivo na cobertura do orçamento secreto, o Globo, a Folha também entraram depois no tema, e a gente tem que sempre pontuar o que está errado e o que não pode continuar desse jeito, né? A primeira matéria dos pastores, por exemplo, era de uma coisa que por si só já era escandalosa. Você não tem que ter os pastores controlando, né? Depois vieram outros exemplos, né? Então, assim, apontar o que é má gestão, o que leva a desperdício de dinheiro, independente de ter uma mala de propina ou não, essa missão. Né? A denúncia também serve para contribuir para a boa gestão. Né? E, nesse caso, infelizmente, né, uma coisa a lamentar do Ministério da Educação e da relação do Congresso com o Executivo é que, depois das denúncias, em vez de você ter um reforço na área da educação, de tentar resolver os problemas, houve uma migração, houve a bandada dos recursos orçamentários do Ministério da Educação, porque o comportamento da gestão do orçamento hoje no Congresso é como se fossem uma espécie de banco de investimento, um fundo de investimento de origem pública,
em que os gestores são os parlamentares que gerem de maneira privada, eles gerem de acordo com seus próprios interesses, né, seja de reeleição, seja de tentar desviar dinheiro, enfim, não quero aqui dizer se tem crime ou não, mas o foco não é como investir bem o dinheiro, né? Você não tem evidências baseando a destinação das verbas. Você tem, por exemplo, esse projeto da robótica que o Paulo fez a matéria. Por que faz só para Alagoas? Assim, o fato de ter o presidente da Câmara de Alagoas não justifica isso, né? Então, uma série de problemas. É preciso que o orçamento volte a ser utilizado, como foi falado na própria primeira mesa aqui da GEDUCA, para resolver os problemas do país e não resolver os problemas dos políticos, né, que é uma vergonha. Obrigada. Bom, tem uma pergunta aqui do Marcelo Bastos, ele é estudante da Uninove, e eu vou pedir para a Paula se arriscar aqui. Já que inicialmente os encontros foram mais frequentes no Palácio do Planalto, aí voltando aos encontros com os pastores e tal, o que faltou para esse caso ser mais associado ainda ao presidente Bolsonaro? Então, a gente, quando explodiu esse escândalo, né, a gente fez um pedido de lei de acesso ao Planalto para tentar descobrir em quais outras pastas, né, quais outros órgãos esses pastores circulavam. E aí teve toda aquela polêmica, porque inicialmente negaram, né, o acesso a esse histórico, e depois o GSI, sabendo que a CGU daria um parecer favorável, eles liberaram acesso ao registro de entrada desses pastores. E aí a gente vê que em 2019 teve já uma agenda deles com o Bolsonaro, né? Eles tiveram 4 agendas e o Bolsonaro não foi o único, eles circulavam, tiveram agendas na Casa Civil, na Secretaria-Geral da Presidência. Então, eles tinham um trânsito ali, né, que muitas pessoas, inclusive parlamentares, não têm, né? Que é uma agenda disputada, você conseguir esse acesso. E, assim, o que eu acho é que o governo, eu percebi isso, pelo menos, politicamente, lá na cobertura, eles tentaram concentrar a crise no Milton Ribeiro, né? Ali no MEC, e falar que, isso daqui é ele, o presidente recebe todo mundo, quem fala com o presidente, ele dá esse acesso, e minimizar, e aí fazer sangrar o ministro, né? Que vamos aqui sacrificar essa pessoa, porque a gente tem um ano eleitoral, e justamente nesse governo que sempre pregou muito esse discurso anticorrupção, no ano eleitoral, descobriu o maior escândalo do governo com o ministro de Estado envolvido. Então, assim, eu não sei os colegas, mas eu percebi muito esse movimento do Planalto de centralizar a crise ali no MEC. Isso daqui aqui, a gente vai tirar ele e vamos proteger aqui o presidente e tal. Então, assim, no nosso caso, eu acho que o Breno até disse isso, que tem ainda esse viés para avançar, né, de tentar entender como é que o Bolsonaro facilitou o acesso desses pastores ao governo e tal. E, de fato, essa é uma ponta que a gente ainda não conseguiu aprofundar, até porque pela dificuldade, né, imagina, o presidente envolvido nisso, desde que esse escândalo foi revelado, já há toda uma proteção ali em torno disso. Mas eu acho que não se evidenciou tanto isso, porque pela falta de materialidade mesmo, além da agenda, né, desses 4 encontros que estão marcados oficialmente. Como é que a gente vai provar que o presidente tinha ali uma relação estreita com eles? Cadê a fonte do Paulo para grampear o Bolsonaro? Isso que eu ia dizer, tem que ter um áudio aí, hein? Mas olha, eu também acho que assim, o Bolsonaro tem um jeito, até um jeito de falar e um discurso de se desvencilhar de qualquer tipo de problema, de qualquer coisa do governo. Parece que ele nem é do governo, né? Ele fala, o país aí tá difícil. Então, assim, ele sai, ele não é. Então, ele consegue ir para a opinião pública, e isso é muito claro, né? A gente tem foto dele várias vezes com o ministro, com os pastores, tem foto dele só dentro do Planalto. Do nada, uma fonte me mandou, uma fonte que eu nem sei quem é, mas assim, me mandou falar, eles tentaram nomear o pastor lá no MEC, a gente também fez. Depois, a própria investigação do TCU identificou um e-mail, a gente até publicou essa matéria, um e-mail que a Casa Civil pede para o MEC receber o pastor, um dos pastores, né? Ele pediu, tem lá um e-mail assim, ele pede para ser recebido, o Braga Neto, que é
candidato a vice do Bolsonaro, que era o ministro da Casa Civil naquele momento, se eu não estou enganado, ele não pôde receber e ele manda um e-mail para o MEC e fala, você pode receber aqui o cara, e aí tem até a sequência. Então, eu acho que a imprensa mostrou, sim, que há ligações, né? Não tem lá a foto de recebendo dinheiro ou junto, mas tem foto, tem e-mails, tem encontros, tem agendas. Eu acho que está muito claro. Sim, e só também, reforçando o que o Paulo falou, Tatiana, sim, a imprensa mostrou, existe ligação e deveria ser apurado também, né? Não somente o ministro Milton, mas a Procuradoria-Geral da República deveria ter incluído o presidente Bolsonaro na investigação. Optou por não fazer, não sei por quê. Só para Deixa eu só avançar rapidinho. aqui. Não, eu acho que essa negativa, né, da lei de acesso também, que a gente fez, pedindo para mostrar os registros de entradas dele, essa negativa por si só, eu acho que diz muito também, né, o que o governo queria esconder ali. Eles sabiam que tinha um trânsito ali no alto escalão desses pastores. Gente, só para a gente avançar aqui, porque estamos chegando no fim aí da nossa conversa. Tem duas perguntas que eu vou juntar aqui e passar para o Breno, tá? Uma é da Rosângela Dória Lima. E ela pergunta assim, depois das reportagens, vocês tiveram dificuldade de acesso nas dependências do Palácio do Governo, como retaliação? E aí ela relata, né? Geralmente isso acontece nos estados pequenos, onde a maioria dos veículos está nas mãos de um mesmo grupo político. E o Lucas Real, repórter da Record TV de Santa Catarina, ele também fala dessa questão. Estamos falando de desvios e crimes, e isso envolve a segurança dos jornalistas, desde o processo de investigação até a publicação das reportagens. Vocês não tiveram medo, receio de possíveis retaliações pessoais? Como vocês lidaram com isso? Eu acho que já dá para falar agora, já passaram 6 meses, né, das matérias, mas, de fato, teve uma tentativa de difamação nas redes sociais ali, uma fake news, enfim. Um perfil fake lá, fez uma thread falando, usando dados pessoais meus, citando minha esposa, minha irmã, tentando associar que havia algum interesse por trás, assim, uma coisa absurda, e com direito a retweet do Carlos Bolsonaro. Então, assim, o recado era claro, assim, nós vamos querer causar confusão para você e tal. Mas também, ao mesmo tempo, isso foi no dia que o ministro Milton Ribeiro foi demitido. O que quer dizer? Depois eu entendi, eu acho que era apenas uma tática para dar aquela nova narrativa que vai fazer o eleitorado bolsonarista entender que tudo não passa de um complô da imprensa, que é o que eles dizem sempre que acontece, né? Então, felizmente não progrediu, eu fiquei com as redes sociais fechadas, eu já tinha as redes fechadas antes, mas o Twitter era aberto, claro. Deixei fechado por, acho que coisa de uma semana, e, enfim, depois passou. Mas a intimidação é tática desse... Eu não vou dizer que é apenas desse governo, né? Acho que todos os governos podem usar meios de intimidar a imprensa, mas está muito forte, e principalmente pior no caso das mulheres, né? Porque, enfim, acho que as agressões estão 10 vezes maiores, né? A gente vê até no debate presidencial a jornalista Vera Magalhães sendo, enfim, intimidada ali pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, é muito complicado. E, em relação ao acesso, não houve tanta mudança da minha parte. Eu não costumo ir presencialmente ao Planalto. Agora, uma coisa que é uma outra forma de acesso que é sempre negada nesse governo são os pedidos de informação, não apenas da LAI, né? Você pede para a assessoria de imprensa se manifestar. Olha, eu estou fazendo essa matéria aqui, estamos dizendo que o pastor pediu barra de ouro lá, ele tinha aprovação do ministro, e aí? Não, ninguém fala nada. Então, assim, a tática é nunca responder nada à imprensa e depois criar alguma narrativa nas redes sociais. Isso é um desrespeito tão grande, e não é só na educação, é na saúde, em várias áreas. Assim, a gente não consegue construir, muitas vezes, uma compreensão social mais forte quando não tem uma manifestação do governo, né? Acho que o leitor quer saber o outro lado do governo. Então, quando o governo não fala, a tentativa é que a outra pessoa, tipo, desacredite o conteúdo. Fale sozinha, né? É muito desrespeitoso, né? O acesso que deveria ser dado não é dado, né? Eu acho que não é nem as dependências físicas, mas as informações, enfim, a prestação de contas, né? Que é isso que a gente exige, né? Como jornalista, a prestação de contas do poder. Paula, queria que você comentasse essa questão das mulheres, assim, né? É mais difícil para você entrar numa apuração dessas? Totalmente, assim, a misoginia nesse governo não é uma coisa estrita do presidente,
os ministros de Estado tratam a gente assim, os secretários, o segundo, terceiro escalão, todo mundo. E assim, eu percebo isso muito claramente nas coletivas de imprensa. Assim, eu e o Paulo, a gente bate muita bola na coletiva de imprensa, a gente levanta a bola para o outro cortar, a gente joga junto, mas eu percebo que sempre quando uma mulher faz pergunta, é uma tentativa de desqualificar, falar que a mulher está mal informada, ou então uma postura mais agressiva, isso nas coletivas. Na relação com a fonte, é a mesma coisa, é o tempo todo piadinha machista, o tempo todo, nossa, mas você é novinha, não sei o que, tem essa questão também de ser uma mulher jovem que não consegue ser respeitada nesse ambiente. Então, assim, é um desgaste duplo, sabe? Ser mulher e apurar essas questões nesse governo. E, assim, essa questão do acesso, eu estava brincando aqui com o Paulo, quando a pergunta chegou, o acesso, pelo menos para mim, não sei para ele, nunca existiu, desde 2019. Foi piorando com o tempo. Eu cheguei a ficar 8 meses sem receber resposta da assessoria de imprensa do Ministério da Educação, enviando pedido de informação, não sei o que, isso aqui, vocês vão comentar. Eu não recebi e-mail nem para dizer, o MEC não vai comentar sobre isso, eu era apenas ignorada. Isso é uma prática nesse governo. Então, assim, nesse contexto, eu acho que, pelo menos para mim, o Congresso e os gestores municipais e estaduais têm um papel muito importante na nossa cobertura de educação nesse governo, porque a gente não consegue acesso pelo Executivo Federal. Então, os parlamentares que têm as suas prerrogativas e muitas vezes fazem pedidos de informação, têm um trânsito maior dentro dos ministérios, que ajudam muito nessa cobertura. E os gestores, né, Undime, Concede, que o Paulo citou, porque, assim, se não fosse isso, era uma cobertura totalmente no escuro, porque nem a lei de acesso eles aceitam. Você tem que recorrer até a terceira instância para conseguir uma lei de acesso. Então, assim, é um trabalho muito árduo. Paulo, talvez você queira comentar também, mas eu já vou acrescentar uma outra pergunta aqui, tá? Que é da Elisa Vick. Gostaria de ouvir sobre a relação dos colegas com as fontes. Um material com essa potência envolvendo o ministro faz naturalmente as fontes se sentirem amedrontadas e vulneráveis. A relação de confiança tem que ser uma aliança muito potente. Acho que você teve esse cuidado lá no início, né? Justamente. Assim, tem fontes e fontes, né? Depende. Todo mundo, acho que o jornalista tem que tratar todo mundo como fonte, né? Seja cobrindo a educação, o professor que está ali na sala de aula, ou alguém que está dentro do governo, ou aquela fonte que vai te trazer algum tipo de denúncia, enfim, muito sensível. E eu acho que com todo mundo a gente tem que ter esse respeito gigante de saber que qualquer coisa que você possa escrever pode colocar aquela pessoa numa situação complicada, seja de um risco físico, seja de um problema dentro do trabalho. Então, assim, ou dentro da instituição, ou na internet, assim, tem que ser muito cuidadoso nessa relação com a fonte, independentemente se ela é aquele especialista que você sempre procura para ouvir. Nesse caso específico, a gente tinha algumas fontes que tinham acesso ou estavam dentro do governo, e a gente sempre joga com a fonte de um jeito muito transparente. Assim, é o jeito que eu acho que todo mundo trabalha em Brasília, e é o jeito que eu trabalho, de sempre deixar muito claro o que você está falando ali e o peso do que a informação que essa pessoa está trazendo. Então, já teve muitas fontes que trouxeram uma informação e eu falei, olha, se a gente publicar isso aqui, você sabe que vão te identificar, não tem jeito. Ou vão chegar em você. Se eu publicar desse jeito, isso vai te atingir de alguma maneira. Então, assim, quando é uma fonte, principalmente está dentro do governo, ou tem uma relação com o governo, e as pessoas podem ser prejudicadas, e já ocorreu, às vezes você toma todos os cuidados e aí a fonte te liga e fala, cara, eu não sei, mas assim, acabaram de me tirar aqui de uma diretoria, me colocaram na ouvidoria. E isso é péssimo para a gente que faz jornalismo, porque a gente não quer, é péssimo você saber que o seu trabalho, às vezes, pode ter prejudicado essa pessoa de alguma maneira, mesmo sendo ela que decidiu passar aquela informação, né? Então, acho que é importante, como jornalista, a gente nunca quebrar o off, assim, mas jamais. Se a pessoa te falou uma coisa em off, é off para sempre. E mesmo que
que ela morra e depois ela não possa decidir sobre aquilo, eu acho que jamais a gente pode publicar alguma coisa fora desse sentido. E tomar muito cuidado, porque a fonte às vezes não sabe o impacto que aquilo tem, né? Eu uma vez dei uma matéria sobre um erro que o FNDE fez uma transferência de coisa de 1 bilhão, né? Errou transferência do Fundeb, jogou para um estado que não tinha que receber, jogou para o outro que tinha que receber. E essa fonte me conversando assim, falou disso, a gente andando, porque lá em Brasília a gente se reúne em lugar, a cidade é muito pequena, né? Se você for fazer uma coisa errada em Brasília, você vai ser visto. Então, a gente às vezes encontra as pessoas andando de um posto para o outro, fica ali naquele, as pessoas não pagam no cartão. E aí essa fonte me falou esse negócio, eu falei, não, você teve um erro de 1 bilhão, assim, de um dinheiro de transferências. E eu demorei para dar essa matéria exatamente porque ele não tinha noção de que aquele jeito que a informação havia sido passada talvez pudesse prejudicá-lo no trabalho, assim. Então, eu acho que fonte tem que ser tratado. Não existe ética profissional e ética pessoal. Tem que ser ético 100% nessa relação. Até porque você depende dessas pessoas, né? Enfim, você só consegue fazer uma cobertura a longo prazo quando você consegue voltar àquela pessoa que te passou alguma informação ou te avaliou alguma política pública e você consegue voltar com ela e ela te respeitar, né? Gente, está acabando. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem só as considerações finais, mas eu queria fazer uma provocação em cima de algo que o Paulo falou no vídeo aqui hoje, no vídeo que passou antes, que a gente tem que discutir, o que a gente tem que debater, não vai vir das próprias candidaturas, né? Que é o jornalismo, a imprensa que tem que propor. E aí, já tentando furar um pouquinho a mesa que tem hoje de tarde, sobre o que ainda dá para fazer, não sei se é hoje de tarde, mas o que ainda dá para fazer em termos de cobertura até as eleições, né? Então, assim, quais são as propostas? O que é que a gente ainda pode discutir, que a imprensa pode propor, deve propor, na reta final das eleições? Posso começar? Eu acho que essa semana, inclusive, hoje é dia 11, 12? Final da semana, a gente tem expectativa de que seja divulgado o IDEB, e eu acho que isso vai ser uma coisa muito importante nas eleições, justamente pelo timing também. A gente vai ter o primeiro turno daqui a 3 semanas, e o IDEB vai ser divulgado agora, vai dar esse retrato de como é que foi, né, na pandemia e tal, e eu acho que a gente tem uma tarefa muito importante de tentar traduzir esses dados do IDEB para a população, de modo que seja um elemento a mais para qualificar o voto. Então, assim, a gente tem a sorte, né, de ter essa agenda já agora. Então, acho que vai ser fundamental até o primeiro turno, pelo menos. Acho que esse é o tema prioritário. Por favor, Breno, seu nosso Bom, agradecendo aqui a oportunidade, também queria mencionar, até porque eu não estou mais no Estadão, mas eu tenho que dizer quem trabalhou comigo na matéria, né? Teve a Júlia Afonso, o André Chalders, o Felipe Frazão, e a Renata Cafardo também fez uma das matérias, que está aqui, enfim, presidente da GEDUCA. Eu acho que a dificuldade na comunicação sobre o tema educação nessa eleição é a mesma dificuldade da comunicação sobre o tema corrupção, sobre o tema saúde, furar a bolha, né? A gente tem um descolamento da sociedade, do eleitorado bolsonarista, da sociedade que lê a notícia, que tem senso crítico, né? Você tem tudo hoje está sendo descaracterizado como narrativas. Então, acho que tentar traduzir o descalabro da educação, talvez de outras maneiras, para que o eleitorado como um todo possa entender a gravidade do que a gente está vivendo. Eu acho que os setoristas de educação têm feito um trabalho muito bom, e não é por culpa dos setoristas, mas eu acredito que existe uma dificuldade de reflexão sobre as coisas que estão sendo feitas, de reflexão por quem apoia o atual governo, porque os retrocessos foram enormes, né? Não à toa que a gente vê aqui um debate na primeira mesa com um representante de 3 candidatos, que praticamente foi uma concordância na maior parte dos temas, né? E, enfim, noções como a de que a gestão deve ser feita por técnicos, né? E não por indicações políticas ou para atender interesses político-eleitoreiros. E acho que é isso mesmo.
concordo com um ponto que a Paula trouxe também. Olhar os dados, né, as evidências e buscar melhorar o planejamento. Eu acho que a gente não tem outra saída, a não ser fazer jornalismo o mais profundamente possível e todos os dias e de um jeito como o jornalismo deve ser feito. Então, esse debate, até né, no vídeo eu comentei, o Marconi estava do meu lado, ele falou, a gente está discutindo a educação. Aí eu falei, não, né, não estou dizendo que vocês não estão propondo, né, mas a discussão, o questionamento, ele tem que vir da gente. E quando eu acho que a gente fala de jornalismo profissional, de jornalismo, a questão acho que não é romantizar o grande jornalismo, né, a grande imprensa, ou eu acho que é ter essa certeza de que só fazendo, como nós somos jornalistas, só fazendo jornalismo na veia mesmo, a gente vai conseguir influenciar, e não só na grande denúncia, na matéria da sua vida, eu acho que é no dia a dia, as perguntas, a gente não sabe as perguntas para serem feitas, então a gente tem que ouvir muita gente para descobrir essas perguntas, a gente vai para os dados, a gente também não sabe muito bem o que aqueles dados dizem, então assim, vamos ouvir muita gente, acho que o jornalismo não se faz sozinho, não se faz da nossa cabeça, a gente tem que ter convicções, eu acho que a gente tem que ter convicções em relação ao que a gente acredita de país, em relação ao posicionamento frente às desigualdades, frente ao que significa uma eleição, mas a gente tem que ouvir muita gente e se questionar e falar, por quê? Será que eu estou certo? Será que o que essa pessoa falou aqui ela está certa? Será que faz sentido aqui essa proposta que me agrada de certa maneira, desse grupo político, mas será que isso é correto mesmo? Será que não é legal ouvir o outro lado, ouvir alguém que eu não concordo, ouvir alguém para ficar nervoso? E será que a sociedade não precisa mais disso? Então, eu acho que não temos outro caminho, assim, fazer jornalismo sempre e até a morte, não é brincadeira. Obrigada, gente. Muito bom ouvir vocês, mas acabou, né? Passou rápido, sinal de que estava muito boa essa conversa, né? A gente vai encerrar agora e vai fazer um intervalinho. A gente atrasou 5 minutinhos, então a volta também vai atrasar 5 minutinhos. Voltamos a 12:05. Onde é que é? O café será servido no andar de cima. É isso, né? No andar de cima. Tá bom? Obrigada. Obrigado, gente. O Brasil tem hoje 211 milhões de habitantes. Desse total, mais de 50 milhões são jovens. Cada um deles tem direito à educação, à formação para o trabalho e a ter um projeto de vida. Mas só uma minoria consegue. Em 2019, apenas 65% dos jovens até 19 anos concluíram o ensino médio. Ensino médio é a última ferramenta de política pública que atende a todos os brasileiros. A cada 10 estudantes que o concluem, apenas 2 ingressam no ensino superior. Sem receber outro tipo de formação, milhões são deixados à própria sorte. Um problema grave para os jovens e para o país. Garantir aos jovens possibilidades de futuro e inserção qualificada no mundo do trabalho é direito constitucional. A Lei nº 13.415 de 2017 trouxe mudanças para a educação com o novo ensino médio e novas possibilidades de caminhos formativos da EPT, a Educação Profissional e Tecnológica. Agora, os estudantes podem cursar o ensino médio junto com uma formação técnica e profissional no mesmo período dentro da escola. No final, recebem os diplomas de habilitação técnica e de conclusão do ensino médio. Há hoje no país 227 cursos técnicos e 134 cursos de tecnólogo, conectados às necessidades do setor produtivo, ao desenvolvimento econômico da nação e às demandas do mundo contemporâneo de autonomia e adaptabilidade. A EPT é possibilidade real de futuro para milhões de jovens do país. A EPT dá sentido aos estudos com projetos reais, oferece experiência profissional antes de escolhas definitivas, facilita a empregabilidade e insere o jovem no mundo do trabalho enquanto define seu futuro. A formação profissional e tecnológica não se encerra no ensino médio. Pelo contrário, possibilita que os jovens tenham condições de continuar os estudos, do ensino técnico ao superior e outras formações profissionais.
A EPT é realidade no mundo. Entre países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a média é de 42% dos jovens em cursos técnicos, número que chega a 72% na Finlândia, 68% na Holanda e 54% na Itália. Mas por aqui ainda estamos em 11%. É hora do Brasil aproveitar a janela de oportunidade demográfica, promover a expansão do ensino profissional e tecnológico com qualidade e colocar nossos mais de 50 milhões de jovens como prioridade absoluta para o desenvolvimento da nação. Esse é o convite do Itaú Educação e Trabalho.